Ele foi o maior lobo que viveu na Terra. Um predador feroz, poderoso e tenaz. O lobo pré-histórico matava para sobreviver numa brutal era glacial. Caçando em grupo, o lobo pré-histórico foi um dos maiores predadores do Pleistoceno. Os lobos planejavam metodicamente uma caça após outra, mas, de repente, no instante do tempo geológico, eles desapareceram. No mundo em que os mais fortes se impunham, o poderoso lobo pré-histórico desapareceu, enquanto seu primo menor e mais fraco, o lobo cinzento, de alguma forma sobreviveu. O lobo pré-histórico não conseguiu satisfazer sua fome selvagem? Ou alguma força misteriosa o levou à extinção? Predadores pré-históricos. Lobo. Los Angeles. Lar de disputas selvagens entre grandes empreendedores. 10 mil anos atrás, um tipo diferente de predador caminhava por esta paisagem. Era o fim da era glacial, a época chamada de Pleistoceno. As últimas geleiras recuavam e uma variedade extraordinária de mamíferos espalhava-se pela Terra. Desde a época dos dinossauros, 65 milhões de anos antes, não havia tantos animais tão grandes e fortes no continente americano. Havia preguiças do tamanho de ursos, mamutes com mais de 3,5 metros de altura. Alimentando-se desses monstros, havia carnívoros de grande porte, assassinos como o urso de cara achatada e o tigre dente de sabre. Se voltarmos no tempo 10 mil anos, a América do Norte será um pesadelo cheio de pelos. Este é o mundo do lobo pré-histórico, um enorme canídeo que caçava e matava em grupos de 30 animais. Um carnívoro feroz era capaz de derrubar uma presa 10 vezes maior do que ele e enfrentar predadores muito maiores. Como um lutador de rua, ele defendia sua parte no mundo glacial. Ele não podia ser derrotado, porque tinha a resistência, a energia e a ferocidade para assustar ou derrotar o adversário por exaustão. A tenacidade ajudou o lobo pré-histórico a sobreviver por mais de 100 mil anos. No entanto, hoje, tudo o que resta são seus ossos. Os restos mortais de milhares de lobos foram encontrados aqui, nos poços de Alcatrão de La Breia, no coração de Hollywood. Este caldeirão negro é o sonho de um paleontólogo. Descoberto há mais de 100 anos, o local é a maior fonte de ossos da era glacial no mundo. Mais de 1 milhão de ossos de 231 espécies de animais pré-históricos foram retirados daqui. O que torna esta área sem igual é a presença de betume natural. Este material negro e pastoso não só preservou perfeitamente os ossos, como também criou para os animais uma das armadilhas mais mortais que já existiu. Na época do lobo pré-histórico, o betume derretido fluía, vindo de centenas de metros de profundidade. Ao chegar à superfície, ele resfriava, formando uma crosta negra inofensiva. Mas o calor do verão derretia a crosta. O betume se tornava pegajoso e prendia qualquer animal desprecavido que passasse pelo local. Isso explica por que mais de 200 cavalos e 300 bisões foram encontrados nesse sítio. No entanto, surpreendentemente, o número de predadores supera o de herbívoros na proporção de 10 para 1. Isto é o oposto do que encontramos na natureza. Normalmente, o número de herbívoros é 10 vezes superior ao de predadores. Acredita-se que predadores oportunistas, como o lobo pré-histórico, atacavam o que aparentava ser uma presa fácil. Mas logo, eles também ficavam presos no betume. E isso aconteceu inúmeras vezes ao longo dos séculos. Predador e presa presos no alcatrão. Tudo o que resta hoje são seus ossos escurecidos. Para a maioria, isso não passa de um amontoado de ossos, mas para o perito representa um mapa, mostrando o caminho que esses animais percorreram na vida e a estrada que os levou à morte.
A 4,5 metros de profundidade, o que corresponde a cerca de 40 mil anos atrás, estão ossos de vários animais, incluindo o lobo. A qualidade da preservação é excelente e a diversidade que encontramos neste sítio é sem igual. Bem aqui, exposto na parte de baixo, temos a vértebra de um urso de cara achatada. E isto aqui é o húmero de um lobo pré-histórico, que pertence ao membro anterior com betume escorrendo. Depois que retiraram, limparam e montaram os ossos, os pesquisadores tinham em mãos o maior canídeo que já viveu. O lobo tinha em média 1,5 metro da cabeça à cauda, mais de 60 centímetros de altura e pesava até 70 quilos. Seu nome científico é Canis gyrus e também é chamado de lobo terrível. O adjetivo terrível não é exagerado. Ele evoca um predador ameaçador surgindo no horizonte. É a espécie mais comum encontrada nas escavações em La Brea. Mais de 3.500 lobos foram encontrados. Para se ter uma ideia, há apenas 2.000 tigres dentes de sabre. Na opinião de especialistas, o grande número de ossos prova que os lobos eram animais sociais e talvez se agrupassem em alcateias com mais de 30 animais. Eles também afirmam que o lobo tinha um talento especial para sobreviver. Basta comparar os 3.500 lobos pré-históricos com apenas 15 de seus parentes mais próximos, os lobos cinzentos. O lobo pré-histórico dominou o cinzento por centenas de milhares de anos e repentinamente desapareceu. No entanto, o lobo cinzento sobreviveu. A anatomia das duas espécies revela o motivo. A anatomia muitas vezes representa o destino. Ela conta a história do que realmente funcionou para um animal ou para uma espécie por muito tempo. E a anatomia de mamíferos do Pleistoceno nos dá uma boa ideia de seus comportamentos. À primeira vista, a anatomia dos dois animais é praticamente idêntica, sugerindo que agiam basicamente da mesma forma. Mas, observando atentamente, encontramos diferenças pequenas, mas cruciais entre eles. A diferença mais visível são os maxilares e os dentes maiores do lobo pré-histórico. Para os paleontólogos, isso criaria uma mordida muito mais forte, adaptada para derrubar os mamíferos maiores como o bisão e o cavalo. Pesquisadores compararam outros ossos e descobriram outras diferenças importantes entre as duas espécies. O húmero, osso superior do braço do lobo pré-histórico, por exemplo, é um pouco mais longo, mas bem mais espesso que o do lobo cinzento. O mesmo acontece com a una, um dos ossos inferiores do braço do lobo pré-histórico. Isso significa que o lobo pré-histórico era um animal mais encorpado, pesando até 30 quilos a mais que o lobo cinzento. Os ossos mais leves do lobo cinzento indicam que ele era mais ágil e provavelmente mais veloz. As diferenças são sutis, mas significantes, e provavelmente transformaram esses animais semelhantes em caçadores bem diferentes. Cada animal tem um estilo de ataque determinado por sua fisiologia. Ursos usam o tamanho e a força para derrotar a presa. O guepardo tem velocidade e agilidade. O leão possui garras poderosas e uma mordida que sufoca. O lobo tem apenas duas armas, o peso e a boca. Nos dois casos, o lobo pré-histórico levava vantagem sobre o cinzento. Mas quanta vantagem? Para descobrir, recorremos a outro membro da família dos canídeos, o cachorro. Joe Camp é coordenador de animais para cinema e televisão em Los Angeles. Laura Williams e Brian Hill são treinadores profissionais e há 8 anos ensinam cães a protegerem contra intrusos e a atacarem sob comando. De que forma a fisiologia de um predador determina a forma e a força de um ataque? As 4 raças de cães neste teste vão responder a essa pergunta.
O bulldog morde e em seguida usa o corpo não só para jogar a vítima ao solo, ele também torce enquanto morde para causar mais dor. O mastim usa apenas o peso. Ele ataca de frente, joga o corpo para cima, agarra e derruba. O pastor belga e o pastor holandês são muito semelhantes, da mesma forma que o antigo lobo cinzento e seu primo maior, o lobo pré-histórico. O pastor belga, sendo mais leve, usa o momento ou a velocidade e a coordenação para derrubar a presa. Acho que o pastor holandês combina as melhores características dos diferentes estilos. Ele se atira, ganhando momento. Ele abre a boca o máximo que consegue, da mesma forma que o pastor belga. Dá uma boa mordida ao mesmo tempo que joga o peso sobre a vítima, assim como os cães maiores, muito parecido com o lobo moderno e com o lobo pré-histórico também. O ataque mais vigoroso do pastor holandês mostra a vantagem que o lobo pré-histórico teria sobre seu primo mais leve. Ele provavelmente usava o corpo para derrubar presas maiores. Além do tamanho, as únicas outras armas do lobo pré-histórico eram a cabeça e os maxilares grandes. Para determinar como o tamanho dos maxilares afeta a força da mordida, será usado um medidor especialmente projetado. Ele nos dirá quanta força os maxilares poderiam exercer. Temos aqui um medidor digital e o sensor possui um vão. Quando o cachorro morde, o vão se fecha e a leitura aqui nos diz quantos quilos de força o animal está aplicando. Cada cão é estimulado a morder o medidor e a força da mordida é registrada. Rapidamente surge uma relação entre a força da mordida e o tamanho da cabeça. A cabeça do pastor holandês é apenas um pouco maior que a do pastor belga. No entanto, sua mordida é muito mais forte. 88 quilos. Tem um máximo de 102 agora, mas chegou a 104. E quanto ao mastim? Esse é o mastim. Nossa, 252. Incrível, muito mais do que eu imaginava. Os números mostram que um pequeno aumento no tamanho da cabeça do cachorro leva a uma mordida bem mais forte. Isso era sem dúvida verdade para os lobos da era glacial. É impossível dar números à mordida do lobo pré-histórico, mas tudo indica que a cabeça maior propiciava uma mordida muito mais forte que a do lobo cinzento. A mordida potente, em conjunto com a força do ataque, permitia ao lobo pré-histórico capturar presas muito maiores que ele. Maior e mais forte, o lobo pré-histórico era um lobo cinzento com esteroides, um super lobo adaptado para enfrentar os maiores gigantes da era glacial. Mesmo assim, o lobo pré-histórico acabou extinto, enquanto o lobo cinzento, menor e mais fraco, conseguiu sobreviver. Alguém aprendeu a caçar o caçador. O grande predador tinha um concorrente impiedoso. Durante mais de 100 mil anos, o lobo pré-histórico prosperou em todo o hemisfério ocidental, do Alasca à Flórida, chegando até a América Latina. No entanto, não existe atualmente nenhum descendente direto do lobo pré-histórico. Enquanto viveu na Terra, ele competiu com o primo, o lobo cinzento. O lobo cinzento, cujo nome científico é Canis lupus, é hoje praticamente o mesmo de 10 mil anos atrás.
Ele sobreviveu enquanto o lobo pré-histórico e vários outros grandes mamíferos não conseguiram. Além de sobreviver, ele continua sendo um grande predador, um caçador poderoso e incansável. As características físicas que permitem ao lobo cinzento ser um caçador tão eficaz são a velocidade, a resistência e a persistência. Ele não desiste enquanto não conseguir a refeição. Cada uma dessas qualidades entra em jogo quando os lobos abatem animais mais de 4 vezes maiores do que eles. A maioria dos lobos pesa entre 30 e 45 quilos, enquanto um alce, por exemplo, pode pesar mais de 270 quilos. Quanto ao comportamento de caça do lobo, seu princípio básico é matar sem ser morto. As presas são perigosas e podem matar um lobo. Por isso, ele precisa conhecer os perigos oferecidos pela presa que encontra e avaliar esses perigos. Diante dos riscos de ferimentos ou de morte a cada confronto, os lobos cinzentos se aproveitam de sua natureza social. Assim como os primos pré-históricos, eles contam com comportamentos coletivos sofisticados para abater a presa. Existem 6 etapas primárias pelas quais passam, começando pelo momento em que saem para procurar a presa, até o instante em que agarram e matam o animal. Tudo começa com a busca. Digamos que encontrem uma manada. Aí, então, vão se aproximar dela. As maiores qualidades do lobo são a velocidade e a resistência em grupo. São capazes de resistir mais do que qualquer presa. Assim, a melhor opção para uma caçada bem-sucedida é fazer a presa correr. A alcateia se espalha e se aproxima do grupo, esperando que o primeiro membro da manada se assuste e comece a correr. Naturalmente, o restante da manada faz a mesma coisa. Os alces tendem a correr em grupos em várias direções, e os lobos também vão em várias direções procurando na manada um indivíduo vulnerável. É neste momento que vemos a inteligência do lobo cinzento. Ele possui a capacidade de localizar o animal que está ferido, doente ou simplesmente velho demais na manada, facilitando a perseguição. Quando o animal mais fraco é localizado, os outros lobos na alcateia abandonam a busca e se juntam em perseguição à presa vulnerável. Tudo começou com um lobo. Agora temos meia dúzia de lobos correndo atrás do alce. Cada membro da alcateia usa velocidade e energia para manter o alce correndo. A perseguição implacável esgota o animal. Aos poucos, os lobos se aproximam para atacar. No momento exato, com o grupo logo atrás, o primeiro lobo tenta agarrar a perna da presa. O objetivo é derrubá-la para que os outros lobos possam ajudar a abatê-la. A principal arma que o lobo possui na boca são os caninos. Eles são fundamentais para agarrar e segurar um animal, enquanto outros lobos chegam e mordem. Os caninos do lobo são salientes e feitos para agarrar uma presa. É mais fácil falar do que fazer. Pode significar segurar um alce de 270 quilos enquanto ele se debate. Às vezes, o alce é forte o bastante para frustrar o ataque dos lobos. Mas a alcateia determinada raramente desiste. Eles se reúnem, socializam. Eles se juntam e há uma excitação geral. E começam a uivar, como podemos ouvir aqui, com latidos e toda essa excitação. Então, eles recuperam a coragem e iniciam outro ataque. Mais uma vez, a alcateia ataca a manada, procurando outro alce vulnerável, até executarem o ataque final. A mordida do primeiro lobo penetra nos músculos da presa. O ferimento deixa o animal mais lento. Em seguida, com o alce seguro, os outros lobos se aproximam. Um lobo segura. Em seguida vem outro e outro. E eles conseguem imobilizar a presa. Com isso, os outros conseguem morder. O animal sangra e começa a ser devorado. Surpreendentemente, esses caçadores extremamente hábeis têm um baixo índice de sucesso, cerca de 10%. Por esse motivo, estão constantemente em busca da próxima refeição. Quanto ao lobo pré-histórico, sua semelhança física com o lobo cinzento indica que ele caçava de forma semelhante ao primo, com uma grande vantagem.
Por ser mais musculoso, o lobo pré-histórico tinha um poder maior de matar. Era capaz de superar fisicamente uma presa de uma forma que os lobos modernos não conseguem. E em grupos de 30 ou mais, seu ataque era muito mais ameaçador. Nada poderia ser mais assustador para uma presa do que ver lobos bem organizados e inteligentes em um grande grupo, se movendo em alta velocidade, com muita resistência, perseguindo um alvo especialmente escolhido. Sua forte compleição e grandes dentes e maxilares indicam que se alimentava das maiores presas, como mamutes ou bisões. Mas é difícil ter certeza, uma vez que a única evidência que temos são ossos. No entanto, recentemente foram desenvolvidas novas técnicas que podem nos dizer o que o lobo pré-histórico comia 12 mil anos atrás. É a chamada análise de isótopos estáveis, e ela se baseia em duas características da natureza. O primeiro se deve ao fato de que a maioria dos herbívoros se alimenta de diferentes espécies de vegetação, e essas plantas e seus ambientes possuem diferentes assinaturas isotópicas. Essas assinaturas são armazenadas e podem ser detectadas nos tecidos dos herbívoros, incluindo os ossos. A segunda característica é que quando carnívoros comem esses animais, as assinaturas são transferidas e ficam retidas nos ossos dos carnívoros. Analisando a composição química dos ossos dos carnívoros, os cientistas podem traçar uma linha retroativa do animal até a presa que ele devorou. Isso foi feito com centenas de lobos pré-históricos de La Brea. Vimos que eles comiam pequenas porcentagens de preguiças e mastodontes. Quase metade da dieta era de bisões e a outra metade de cavalos. A análise mostra que, embora o lobo pré-histórico caçasse animais perigosos como bisões e cavalos, ele ignorava alvos mais fáceis, menores e mais seguros como alces e veados. O motivo continua sendo um mistério. Talvez as alcateias numerosas exigissem grandes quantidades de alimento. Mas haveria vantagens ocultas na captura de grandes herbívoros? Ninguém sabe dizer. De qualquer forma, o lobo perseguia as presas mais perigosas que podia encontrar, arriscando a vida todas as vezes. 10 mil anos atrás, na América do Norte, lobos pré-históricos estavam constantemente em busca de presas. Eles arriscavam a vida todas as vezes que a alcateia começava a caçar. A perseguição a presas grandes como cavalos cedo ou tarde causaria ferimentos a um membro do grupo. Isso acontece atualmente com o lobo cinzento, em sua antiga luta entre predador e presa, como no caso do bisão. O bisão é muito grande e muito perigoso. No inverno, quando a neve é alta, os lobos podem encurralar o bisão em locais onde ele tem maior dificuldade para se defender. Mas mesmo com o bisão isolado, os lobos tomam cuidados especiais. Esses embates podem durar dias. Eles isolam o bisão num local descampado, cercado de neve por todos os lados, e o bisão vai lutar até o fim com os lobos atrás dele. Este vídeo mostra a luta entre uma pequena alcateia e um bisão que durou 36 horas. Os lobos se aproveitam do número para atacar continuamente, cansando o animal gigante. Mas a força e a agilidade surpreendente do bisão fazem dele um adversário perigoso. A ocorrência de ferimentos é mais numerosa quando os lobos enfrentam um bisão. Eles levam coices, ou se o bisão ficar girando, pode atingi-los com os chifres e jogá-los para o alto. Vemos mais lobos mancando do que quando caçam um alce. Esse é o resultado do encontro com um bisão. O bisão luta desesperadamente para afastar a alcateia, mas apesar de alguns ferimentos, a tenacidade dos lobos é por fim recompensada. O lobo cinzento enfrenta esses mesmos riscos sempre que caça presas maiores. Devia ser mais perigoso para o lobo pré-histórico, pois ele caçava animais maiores e mais fortes que viviam em grandes manadas. Os lobos compensavam a desvantagem perseguindo as manadas em alcateias maiores. Isso ajudaria, mas até certo ponto.
Embora corressem em grandes grupos, quando chegava o momento de atacar, o líder da alcateia estava sozinho, literalmente colocando sua vida em jogo. Os registros fósseis mostram os riscos que os lobos corriam diariamente. Milhares de ossos quebrados de lobos pré-históricos foram encontrados, e cada um deles tem uma história a contar. Com uma pequena investigação, é possível descobrir não só os riscos enfrentados pelos lobos, mas detalhes íntimos da vida na alcateia. Este é um exemplo de um ferimento grave com o qual este animal viveu por um tempo. Aqui temos a una e o rádio, que é esta parte do braço. E uma una normal seria assim. E o rádio seria um osso separado. E parece que este animal levou um coice ou teve um ferimento muito grave e quebrou os ossos. Por isso, os dois ossos se fundiram, o que deveria causar dores no animal quando andava e também uma certa rigidez. Um ferimento como este, provavelmente causado pelo coice de uma presa, deixaria o animal andando sobre 3 pernas. Incapaz de caçar com o restante da alcateia, ele provavelmente sobreviveu com restos de carcaças. O fato deste animal ter sobrevivido por vários anos é uma prova de sua resistência e mostra algo mais. Esta é a primeira indicação de um comportamento surpreendente na alcateia. Diferente dos lobos modernos, é possível que o lobo pré-histórico cuidasse dos semelhantes. Sinais desse comportamento singular também podem estar ocultos neste crânio de lobo pré-histórico. O crânio sofreu graves traumas e parece bem diferente de um crânio intacto. Normalmente, o crânio de um lobo é liso e simétrico, com aberturas oculares arredondadas. Notem a diferença de um crânio que sofreu um forte impacto. Este lobo foi provavelmente pisoteado por um cavalo ou um bisão. O golpe esmagou o crânio, deslocou o olho e causou danos graves ao cérebro. Mas, surpreendentemente, não foram esses ferimentos que mataram o animal. O crescimento ósseo significativo sobre o ferimento indica que este animal viveu pelo menos 5 meses após o trauma. Além disso, este crânio e outros que sofreram ferimentos ainda mais graves foram encontrados nos poços de alcatrão, o que indica que os lobos morreram enquanto caçavam o alimento e não em virtude dos ferimentos. Os ferimentos, embora não fossem fatais, eram graves demais para o lobo ter sobrevivido sozinho. Para muitos especialistas, esta é mais uma prova de que, além de formarem alcateias, os lobos pré-históricos cuidavam dos semelhantes. No entanto, as marcas do mesmo crânio mostram que a vida no grupo não era totalmente cooperativa. As marcas de mordidas. Tem uma aqui, não sei se dá para ver, é bem aqui. E tem outra correspondente aqui. Seria uma mordida que aconteceu assim. A mordida é sinal de agressão de outro lobo, provavelmente dentro da alcateia. É um crime de lobo contra lobo. Encontramos muitos lobos mordidos por outros lobos. Essas marcas refletem um comportamento comum entre lobos modernos. Muitas vezes há uma hierarquia rígida dentro da alcateia. O macho e a fêmea mais fortes e mais ferozes lideram o clã e exercem os papéis chamados de alfa. A luta continua pelo domínio dentro da alcateia, muitas vezes leva a batalhas ferozes e às vezes mortais. Podemos ver esse comportamento após uma caça, quando os lobos protegem sua posição ao se alimentarem. Rosnar e morder são as maneiras mais simples de um lobo exercer seu domínio. O mesmo comportamento está refletido aqui, oculto nos ossos de lobos pré-históricos. Isto pode ser uma evidência de que a violência também existia nas antigas alcateias, e suas vidas não eram tão diferentes das vidas dos lobos modernos. A distância entre o lobo pré-histórico e o lobo cinzento diminuiu ainda mais quando levamos em conta que certos ossos não foram encontrados nos poços de alcatrão de La Brea. Pesquisadores acreditam que os lobos encontrados no local ficaram presos quando caçavam em grandes grupos. Se isso for verdade, deveria haver filhotes caçando junto com os adultos, e, portanto, um número significativo de ossos de filhotes deveria ser encontrado. No entanto, entre os milhares de lobos encontrados, pouquíssimos são filhotes.
Os pesquisadores acreditam que a falta de ossos de filhotes reflete um comportamento que é típico do lobo cinzento. Durante os 6 primeiros meses de vida de um lobo cinzento, o filhote permanece em uma área protegida, chamada de ponto de encontro. Os adultos levam a comida ao filhote até que ele tenha idade suficiente para se alimentar sozinho. Acredito que o lobo pré-histórico levava comida aos filhotes e eles só começavam a participar da caça com mais de 6 meses de idade. Isso significa que o comportamento coletivo do lobo pré-histórico era muito próximo ao do cinzento. E o paralelo entre as duas espécies continua até o aspecto mais importante da vida predatória: a ameaça de outros predadores. No mundo dos carnívoros, a competição pela presa é intensa. Mas depois que o animal é abatido, tem início uma nova disputa, igualmente intensa pela carcaça. O roubo da comida de outro animal é uma das principais formas de competição entre grandes carnívoros. Isso pode ser visto atualmente entre os predadores na África. E isso é uma ocorrência comum na vida predatória há milênios. Um predador precisa aprender a proteger sua caça de outros animais ou vai morrer de fome. No caso do lobo cinzento moderno, a maior ameaça costuma vir do urso cinzento. Em Yellowstone, até agora, o urso cinzento tem sido totalmente bem-sucedido em roubar carcaças dos lobos. E os lobos raramente oferecem resistência. Eles costumam deixar o urso ficar com a carcaça. Ao longo dos anos, esse sucesso deixou os ursos mal acostumados. Muitas vezes, eles esperam os lobos matarem a presa e então roubam a comida. O lobo pré-histórico tinha a mesma dificuldade e enfrentava predadores terríveis como o urso de cara achatada e o tigre dente de sabre. Era uma luta constante para encontrar comida suficiente para manter a alcateia viva. A maior parte das vezes, o lobo evitava seu concorrente muito maior. Provavelmente eles faziam o que Bruce Lee diz em Operação Dragão, a arte de lutar sem lutar. É o que eles faziam. Tentavam competir por parte das presas, mas sem entrar em confronto direto com o dente de sabre e o urso de cara achatada. Eles competiam sem competir. Mas às vezes o lobo era obrigado a enfrentar o concorrente. Infelizmente para o lobo, as regras da natureza favorecem as espécies maiores. Em um combate direto, o urso de cara achatada ou tigre dente de sabre derrotariam o lobo. Isso tornava a vida dos lobos pré-históricos extremamente difícil. Os poderosos predadores que dominavam a era glacial roubavam cada presa e ameaçavam deixá-los sem alimento. Por centenas de milhares de anos, na América do Norte, o lobo pré-histórico arriscou a vida e os membros para caçar os maiores animais que podia encontrar. Mas o lobo não estava só. Alguns dos mais poderosos carnívoros da época lutavam pelas mesmas presas. O urso de cara achatada erguia-se a quase 3,40 metros de altura. Um dos carnívoros mais assustadores da era glacial. Ele era capaz de enfrentar as maiores alcateias de lobos pré-históricos. Apesar das táticas agressivas dos lobos, o urso seria um oponente quase impossível de derrotar. Por sorte, a população de ursos de cara achatada era pequena e os encontros eram provavelmente raros. No entanto, na disputa por comida e território, os lobos enfrentavam predadores mais comuns, como o tigre dente de sabre. O tigre dente de sabre era um grande predador e podia pesar mais de 270 quilos. Ele era veloz, forte e seus enormes caninos faziam dele um perigoso adversário. Sozinho, o lobo não era páreo para um tigre dente de sabre. Ele provavelmente daria a volta e correria para não enfrentá-lo. Mas como membro de uma alcateia, sua coragem cresceria e ele lutaria para proteger o território. Com a superioridade numérica, a alcateia cercava o felino solitário, ameaçando constantemente de todos os lados.
Eles provavelmente se posicionavam de uma forma bastante ameaçadora. Um único dente de sabre não poderia olhar para todos os lados ao mesmo tempo. Embora eles fossem menores, a quantidade e a proximidade mostraria que existem algumas lutas que não valem a pena. O felino, por fim, desistiria do ataque e procuraria o alimento em outro lugar. Repetidas vezes, a alcateia numerosa transformava o lobo de um predador vulnerável a um oponente temível. E os grandes grupos davam outra vantagem sutil, mas importante, sobre a concorrência. Eles devoravam a refeição rapidamente. Isso era fundamental para sobreviver no mundo perigoso dos carnívoros da era glacial. Eles corriam o risco de perder a carcaça e era uma vantagem devorá-la inteira e comer rapidamente. Acho que era uma coisa muito importante que levava à formação de grandes grupos e que aumentava a velocidade com que comiam. Cada um dos lobos usava os fortes músculos dos maxilares e os dentes frontais para puxar grandes pedaços de carne. Os dentes posteriores eram adaptados para cortar, não para mastigar. Assim, engoliam o pedaço inteiro. É impressionante como mastigavam um pouco. Eles mordiam usando os incisivos ou os caninos, arrancavam um pedaço de carne e engoliam. Às vezes, mastigavam uma vez e engoliam. Literalmente, engolindo a comida, a alcateia trabalhava rápido na presa. Eles transformavam um grande bisão em ossos em poucos minutos, antes que outro predador roubasse a comida. Esta era apenas mais uma habilidade crucial que o lobo pré-histórico desenvolveu para sobreviver na era glacial. Ele tornou-se um caçador tenaz e incansável, com tamanho e força para superar presas como o bisão. Ele aprendeu a trabalhar em grupo para afastar outros predadores, e com isso o lobo pré-histórico espalhou-se pelo continente em grandes números, dominando outras espécies, assim como seu primo, o cinzento. Então, por que depois de mais de 100 mil anos de sucesso, ele repentinamente desapareceu da face da Terra? E como seu primo menor, o lobo cinzento, conseguiu sobreviver? A pergunta vem sendo discutida há décadas. A teoria da extinção é um esporte competitivo entre os paleontólogos, e a era glacial, em especial, são os Jogos Olímpicos desse esporte. A teoria mais aceita se baseia numa mudança climática radical e culpa geleiras que surgiram e desapareceram na América do Norte ao longo de mais de 1 milhão de anos. Durante esses períodos de glaciação, as temperaturas na Flórida nunca ultrapassaram 5 graus Celsius. E o sul da Califórnia possuía florestas e matas que lembravam a atual região noroeste dos Estados Unidos. Então, há cerca de 18 mil anos, as últimas geleiras recuaram. Os lobos pré-históricos viram suas florestas ganharem um clima mais quente e seco. E diferente dos 3 períodos anteriores de glaciação, eles não se adaptaram tão bem. Essa é uma das coisas estranhas do Pleistoceno. É um ambiente há 10 mil anos em que os animais deveriam ficar melhores adaptados em termos de espaço e de seus recursos, e isso não aconteceu. Na verdade, as mudanças levaram várias espécies à extinção, muito embora tenham sobrevivido a várias mudanças climáticas radicais no passado. Por que todos aqueles grandes herbívoros e carnívoros, como o lobo pré-histórico, conseguiram sobreviver a todas as mudanças climáticas durante o Pleistoceno e não resistiram ao fim da era glacial? Talvez a mudança climática tenha sido muito mais abrupta e tenha exercido um papel fundamental na reestruturação do ecossistema. Uma teoria recente indica o motivo para essa mudança repentina. Um cometa pode ter caído na América do Norte há 10 mil anos, provocando um evento de extinção catastrófico. E os registros fósseis podem confirmar uma mudança rápida. Milhares de dentes de lobos pré-históricos foram encontrados nos poços de Alcatrão de La Breia. Esses dentes são mais robustos em tamanho e forma do que os dentes de lobos cinzentos. Isso significa que o lobo pré-histórico adaptou-se a comer ossos com maior frequência. Em tempos difíceis, com a comida escassa, os lobos passaram a mastigar cada vez mais ossos para sobreviver. Quanto mais roíam os ossos, mais dentes trincados deveria haver.
Os ossos que os lobos comiam eram de bovinos e de animais maiores. Eram ossos muito grandes. Era preciso fazer força e eles acabavam trincando dentes nesse processo. Não é difícil encontrar um dente trincado. Na verdade, centenas de dentes quebrados entre os fósseis de labreia. Isso indica que os lobos de fato roíam ossos. Mas isso não ajuda a explicar o episódio da extinção em si. A não ser quando colocamos tudo numa linha do tempo e podemos notar um padrão revelador. Uma análise mais detalhada revela que os lobos quebravam os dentes com maior frequência 15 mil anos atrás do que 3 mil anos depois. Isso é surpreendente. Se a mudança climática estava matando as presas do lobo pré-histórico, deveríamos ver cada vez mais ossos sendo roídos e cada vez mais dentes quebrando com o passar do tempo. Mas o estudo mostra exatamente o oposto. Que as presas eram abundantes até o fim. Os resultados confirmam a ideia de que a extinção do lobo pré-histórico não foi gradual, mas ocorreu de forma repentina. Evidências recentes indicam, a partir da datação da última ocorrência desses vários animais extintos, que ocorreu relativamente rápido. Talvez em questão de centenas de anos, talvez 1000 anos. 1000 anos é um período de tempo muito curto para a ocorrência de uma extinção catastrófica. E ela não pode ser explicada somente pela mudança climática. Algo mais deve ter contribuído para a extinção. Teria sido um cometa ou a culpa foi do homem? O início do fim para muitos dos grandes mamíferos do Pleistoceno ocorreu há cerca de 10 mil anos. A era glacial estava terminando. A tundra congelada desaparecia rapidamente da paisagem. O lobo pré-histórico tinha de lidar com outra mudança climática e um novo e perigoso predador entrou em cena. Acho que a mudança climática foi a principal agente na reestruturação do ecossistema no fim da era glacial. Mas não podemos negar que o ser humano teve algum impacto. O homem atravessou a ponte terrestre de Bering. E a cada passo, o fim do lobo pré-histórico ficava mais próximo. Este pode ter sido o início da extinção do animal. Se olharmos os últimos 100 mil anos, sobretudo nessa parte da América do Norte, os dois grandes vilões são o gelo e os seres humanos. Eles afetaram tudo. Eles não trouxeram somente as lanças, o fogo e os cérebros grandes. Trouxeram todo tipo de coisas com eles. O homem começou a caçar e a matar as grandes presas, acabando com o suprimento de alimentos dos carnívoros. Mas os danos não pararam aí. Uma nova teoria sugere que o homem pode ter introduzido doenças mortais no ambiente. Quando os humanos invadiram, eles introduziram tudo o que tinham com eles. Provavelmente trouxeram doenças, e essas infecções ou micro-organismos afetaram tudo com que tiveram contato, o que acabou levando ao fim de muitas espécies. É possível que os seres humanos tenham tido um impacto devastador nos grandes mamíferos. Some-se a isso a dramática mudança climática e todo um ecossistema que foi obrigado a se adaptar. Se tivesse ocorrido lentamente, muitos dos animais teriam sobrevivido, mas as mudanças ecológicas agravaram as dificuldades de todas as espécies. Nos últimos anos, o lobo pré-histórico lutou contra a extinção. A competição de outros carnívoros ficava cada vez mais acirrada, à medida que as presas diminuíam. Mas seu primo menor, o lobo cinzento, adaptou-se à situação. Durante quase 100 mil anos, o lobo cinzento viveu praticamente nas mesmas regiões que o lobo pré-histórico. Mas o cinzento era encontrado em um número muito menor, cerca de 1 para 10. O cinzento era desfavorecido. Ele provavelmente ficava longe das alcateias de lobos pré-históricos e concentrava sua atenção em presas menores. Com isso, ele se adaptou e tornou-se um caçador mais ágil e versátil. Eles têm um comportamento altamente flexível, essencial para sua sobrevivência. Isso também explica por que geograficamente estão tão espalhados.
A flexibilidade do lobo cinzento pode ser vista atualmente. Eles conseguem caçar as presas maiores, como o bisão, assim como as menores, como coelhos e ratos. Eles também expandiram o cardápio para incluir peixes. Isso fez do lobo cinzento um dos principais predadores da América do Norte. Quanto ao lobo pré-histórico, parece que tamanho não era tudo. Ao contrário do que o homem costuma pensar, que maior é melhor, muitas vezes há uma vantagem evolucionária no tamanho menor. O tamanho menor pode significar maior flexibilidade em termos do que você pode fazer para sobreviver. A flexibilidade do lobo cinzento permitiu a ele desenvolver vários tipos de comportamento de caça. Mas o lobo pré-histórico, ao longo de 100 mil anos, formava grandes alcateias e caçava apenas os maiores animais. Quando as mudanças ambientais exigiram um novo estilo de vida, ele foi incapaz de se adaptar. Cerca de 10 mil anos atrás, o lobo pré-histórico, juntamente com quase todos os grandes mamíferos do Pleistoceno, desapareceu da face da Terra. Acho que desapareceram porque eram especializados em presas grandes, e as presas grandes foram dizimadas por uma combinação de ser humano e mudança climática. O lobo pré-histórico sobreviveu a mais de 100 mil anos de competição acirrada. Ele enfrentou uma população de carnívoros que o mundo nunca mais viu. No entanto, tudo aquilo que tornou o lobo pré-histórico tão bem-sucedido levou ao seu fim. A enorme força, o grande apetite e os instintos assassinos que lhe permitiram enfrentar as presas mais perigosas do mundo, ironicamente, o impediram de sobreviver. É uma lição que nenhuma espécie deve ignorar. Versão Marshmallow São Paulo.